Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos problemas que é mais urgente nos últimos anos, que a gente vem enfrentando, que é o aquecimento global. Então eu vou explicar para vocês o que ele é, qual que é a sua causa, as consequências que infelizmente são devastadoras, que nós estamos enfrentando, e como que a gente consegue enfrentar isso pensando no futuro. Então vamos lá. Começando falando sobre o que é o aquecimento global. Então, o aquecimento global ele é o aumento gradual da temperatura da superfície da Terra. E ele acontece principalmente devido às atividades humanas que vão liberar os gases do efeito estufa na atmosfera. E esses gases, como por exemplo o dióxido de carbono, o CO2 e o metano, eles vão formar uma espécie de cobertor ao redor do planeta e vão reter esse calor, causando um aumento da temperatura a nível global. E eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre as causas do aquecimento global. Então, as causas do aquecimento global elas são bem complexas, envolvem diversas atividades humanas que vão resultar na liberação desses gases, que eu comentei com vocês, mas eu vou falar as principais. Então, a primeira delas é a queima dos combustíveis fósseis. Então, a queima de carvão, do petróleo, do gás natural, seja para geração de energia, para o transporte, que nós utilizamos muito, ou para a indústria, é uma das principais fontes de emissões de dióxido de carbono. E ele é o principal gás causador do efeito estufa. E nós temos também a questão do desmatamento. Principalmente nas florestas tropicais, na Amazônia, eles liberam grandes quantidades de carbono na atmosfera. Então, as árvores elas são responsáveis por armazenar carbono na sua biomassa. E quando elas são removidas ou queimadas, todo esse carbono ele é liberado na forma de dióxido de carbono na atmosfera. Então, além disso, as florestas removem naturalmente o carbono através da fotossíntese e com essa destruição acaba reduzindo a capacidade do planeta de absorver essas emissões. Outra fonte de emissão que nós temos também é a agricultura intensiva. Então, a agricultura, quando ela é muito intensiva, especialmente quando a gente fala da criação de gado, ela é uma fonte muito significativa de emissão do metano e também do óxido nitroso, que são dois gases do efeito estufa, mais potentes ainda que o dióxido de carbono. Mas o metano ele é produzido principalmente durante a digestão dos animais ruminantes, e durante a decomposição dos resíduos orgânicos em condições anaeróbicas, como são aqueles que são encontrados, por exemplo, em lagos e tratamentos de dejetos animais. Então, esse óxido nitroso ele é liberado principalmente através dos fertilizantes nitrogenados que são aplicados nos campos agrícolas. O uso da energia. Bom, além da queima dos combustíveis fósseis, o uso da energia nas residências, nas empresas e nas indústrias também contribui muito para a emissão dos gases de efeito estufa. Isso inclui, por exemplo, o uso da eletricidade que é gerada por usinas termoelétricas e o consumo dos combustíveis para o aquecimento ou para refrigeração e outras necessidades. Os processos industriais. Então, alguns processos industriais, como por exemplo a produção de cimento, a siderurgia, a produção de produtos químicos liberam dióxido de carbono e outros gases também de efeito estufa como subprodutos das suas operações. Então, essas atividades humanas que eu comentei com vocês têm um impacto muito significativo para o aquecimento global, contribuindo para o aumento da concentração dos gases causadores de efeito estufa na atmosfera e, como consequência, para o aquecimento do planeta. Então, é muito importante que a gente consiga tomar medidas que são urgentes para reduzir as nossas emissões e também para limitar esses efeitos do aquecimento global. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é o aquecimento global, quais são as principais causas do aquecimento global. E agora eu vou falar para vocês quais são as principais consequências, o que isso vai resultar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, as consequências do aquecimento global, elas são muito grandes, e podem afetar todos os aspectos de vida na Terra. Ou seja, eu vou falar para vocês as mais preocupantes. E a primeira delas é o aumento do nível do mar. Então, com o derretimento das calotas polares, das geleiras, isso está causando um aumento no nível do mar. Isso vai ameaçar comunidades costeiras e também os ecossistemas que são mais sensíveis, assim como as mudanças climáticas extremas. Então, toda essa questão do aquecimento global está aumentando a frequência e a intensidade de eventos climáticos e a gente está acompanhando isso, como, por exemplo, tempestades, secas, ondas de calor muito extremas, ou danos que são significativos à agricultura, por exemplo, e também à infraestrutura e à saúde humana. Sobre a perda da biodiversidade, então o aumento da temperatura, todas essas mudanças nos padrões climáticos, eles acabam ameaçando a biodiversidade, com muitas espécies
estão enfrentando a extinção. Tudo isso devido à perda também do seu habitat e as condições ambientais que são mais adversas. A questão da escassez de água, que é um problema muito grave. Então, o aquecimento global, ele está eliminando, ele está causando muita escassez de água em diferentes regiões do mundo. E isso afeta muito a disponibilidade de água doce para o consumo humano, para a agricultura, assim como para a vida selvagem dos animais. E como que a gente pode fazer para mitigar essas questões ou para se adaptar? Então, para combater o aquecimento global e todas essas consequências que eu comentei, é muito importante que a gente consiga tomar medidas tanto para mitigar essas emissões dos gases, quanto para a gente consiga se adaptar aos impactos, né, que já estão acontecendo. Então, algumas ações são importantes e a gente precisa saber e conhecer elas. A primeira delas é a transição para energias renováveis. Então, a gente precisa investir em fontes de energia limpa, como solar, eólica, hidrelétrica. Tudo isso é muito importante para reduzir as emissões do carbono e também diminuir a nossa dependência do uso dos combustíveis fósseis para a geração de energia. Assim como pensar na conservação das florestas. Então, preservar e restaurar os ecossistemas florestais é muito importante para capturar e armazenar o carbono, além de proteger os habitats naturais e promover ainda mais a biodiversidade. A gente também pode e deve adotar práticas agrícolas muito mais sustentáveis, por exemplo, promovendo a agricultura sustentável, utilizando práticas de manejo de solo e de cultivo que reduzem as emissões dos gases causadores de efeito estufa, assim promovendo uma resiliência climática. Outra questão é o investimento em infraestrutura que é mais resiliente. Então, desenvolver uma infraestrutura que resista ao clima, implementar medidas de adaptação para proteger comunidades que são mais vulneráveis, por exemplo, aos impactos do aquecimento global, como as enchentes e as tempestades muito intensas que, infelizmente, a gente vem vivendo e vem acompanhando ao redor de todo mundo. Então, para finalizar, o aquecimento global ele é sim um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando como sociedade, mas com ação urgente, coordenada a nível global, a gente consegue reduzir essas consequências que são, infelizmente, devastadoras, mas a gente precisa pensar e criar um futuro ainda mais sustentável e resistente para as gerações futuras. Então é isso, pessoal. O aquecimento global é uma causa muito importante. Infelizmente, a gente vem sofrendo ao redor do mundo todo as consequências, principalmente os desastres ambientais, excessos de chuvas, tempestades e tantas outros problemas ambientais que desencadeiam do aquecimento global. Então nós precisamos sim conhecer a causa, tomar providências para conseguir buscar um futuro ainda melhor e mais sustentável para todos nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar, deixa o seu comentário e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!